O menino morreu baleado durante um tiroteio em Senador Camará. O confronto começou após a imagem horrível, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu! Um policial penal começou uma briga de trânsito, né? O agente também foi assassinado. Eu quero entender melhor. O Jackson Silva está no Instituto Médico Legal, óbvio, tentando falar com a família, conversou ali. Ô, Jack, primeiro é o seguinte, a gente vê a imagem do menino já caído, que não tinha nada a ver. O menino estava numa avenida, qual era a avenida? Começa uma briga de trânsito, e segundo testemunhas, foi por esse policial penal que também foi morto. Quem dispara? Quem atira? Da onde parte tiro que mata os dois? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Essas informações, Isabelle, já estou apurando com uma fonte da DH. Na próxima entrada eu vou falar sobre isso. Quero me reportar duas situações, tá? A primeira é sobre a criança, de 8 anos. O nome da primeira vítima, Sandro Vasconcelos, de 8 anos. Quem era o Sandro? O Sandro estava na escola, o pai dele foi buscá-lo e veio de bicicleta pela Avenida Santa Cruz, em Senador Camará. Veio, o pai falou, almoça primeiro, depois você vai passear de bicicleta. Almoçou com o pai e depois o pai permitiu que ele fosse passear de bicicleta. Só que o pai fez um aviso, olha, passeia por aqui, por perto, eu quero ver você aqui perto, não fica distante da residência. O pai entrou para a casa dele e não viu mais o filho. O filho saiu com outros amigos, segundo testemunhas da região. O filho, Isabelle, estava com uma bicicleta, foi passear nessa avenida, quando houve intensa troca de tiros entre o agente penitenciário e traficante. Isabelle, agora sobre a outra vítima, tá? O agente penal, Otávio José Lins Brasil, de 59 anos. Vamos falar sobre ele. O que acontece? Segundo as primeiras informações, ele entrou na comunidade Cavalo de Aço, por engano, e após ver traficantes, saiu às pressas, fugindo de lá. No caminho, atropelou um motoqueiro. Aí tem um detalhe, ele saiu do carro. Segundo informações dos testemunhos da região lá, falaram que ele estava armado. Então houve intensa troca de tiros entre esse agente e traficantes. Foi o momento em que o menino foi baleado. Isabelle Benito. Marcelo Carregosa está conversando aqui com colegas. Marcelo Carregosa tem informação nova desse caso. Fala, Carregosa. Mandar um abraço pro pessoal da DH, um colega aí que participou do local, né, ele falou, não foi briga de trânsito, não. Não foi briga de trânsito. O que aconteceu com o policial penal. Ele entrou errado, manobrou e atropelou uma moto na hora que ele percebeu que tinha criminosos armados naquela localidade. Ele entrou errado, quer dizer, ele entrou e viu que era, ele é policial penal, viu que era uma área de tráfico. Aí ele tentou manobrar rapidamente, e aí atropelou uma moto. Atropelou essa moto. E foi arrastando a moto até o local onde foi filmado, onde está sendo filmado esse local. Saíram 2 criminosos atrás dele. Traficantes. E aí ele foi surpreendido por um terceiro por trás, que foi o que executou ele. Que começaram os tiros, que deu tiro. Ele já estava com 2 na frente e veio um terceiro por trás que executou ele. Ou seja, daí, eu não sei se eu estou entendendo errado, não só atira nele esse terceiro e pega ele e executa, como mata o menino. Sim. É isso. Sim. É isso que a perícia vai dar. Porque simplesmente não tem briga de trânsito, não tem nada, Jackson. Talvez a informação... Não teve briga, o que eu não sei se teve confronto, porque os criminosos foram atrás dele. Mas ele foi surpreendido por um outro atrás ainda. Por um outro atrás, que atira e que mata. Isso. Entendeu, Jack? O Carregosa confirmou que deve ser o que você também estava tentando confirmar na DH. Então, provavelmente o que executa o policial penal, não sabemos se tem confronto. Mas é o que também acaba atingindo o tiro que atinge o menino de 8 anos. Isso eles não falaram. Não, eu sei, eu tô supondo. Fala, Jack. Vamos lá. A polícia quer saber de onde partiu o tiro que matou a criança. O que se sabe é que o agente entrou por engano, saiu em fuga quando traficantes seguiram. E ele acabou atropelando um motoqueiro. Mas tem um vídeo aí, vocês podem ver agora. Ele, antes do confronto, ele atropelou o motoqueiro e parou no meio do caminho. O carro dele é blindado. Então, quando ele viu que algo estava errado no carro, ele saiu armado. E foi nessa hora que começou a intensa troca de tiros entre o agente penitenciário e traficante. Resultado, uma criança, mais uma vítima da violência
dessa guerra no Rio de Janeiro. Está aqui, o parente da vítima, o seu Simval, o pai do menino, está abalado. Falei com ele mais cedo e vai falar com você também, Isabelle, sobre essa dor, que é difícil, né? Meus sentimentos, mais uma vez. Conta pra gente como é que foi. O senhor foi buscar o seu filho na escola, a última vez que falou com o seu filho. Ele almoçou com o senhor. Eu falei assim, você almoça primeiro, entendeu? Ele, não, eu quero dar uma voltinha de bicicleta antes. Eu falei, não, primeiro tu almoça. Aí ele almoçou rapidinho, aí eu falei, ó, dá uma voltinha só por aqui, não vai longe, entendeu? Porque a gente tá numa comunidade, a gente também não tem que deixar liberar ele para ir para tudo quanto é lugar. A gente não sabe que uma hora ou outra pode acontecer o que aconteceu, né? Aí depois o senhor viu na televisão falando sobre esse fato, só que você não imaginava que o seu filho era vítima disso. Eu estava vendo na televisão, eu até vi lá na Record lá, o que aconteceu. Aí vi no carro, na contramão, polícia, eu nem sabia. Eu falei, pô, meu filho tá pra cá. Né? Aí meu irmão me liga, eu falo, poxa, é o Sandro. O Simval está à sua disposição, Isabelle Benito. Val, eu não sei nem o que falar pro senhor. O que aconteceu? Ô, meu amor, fala. Pode falar, eu não tenho nem o que te perguntar. Aí eu cheguei lá. Cheguei lá. E viu? O chinelo dele no chão. O chinelo dele do lado do carro ali. Ô, Jesus Cristo. Meu amor. Entendeu? Entendi. Eu não entendi. Eu tava ali, parado ali. Não dá pra entender. Pontos de ônibus ali, cheio de gente ali. Como é que um cara... Por que ele não foi dentro do carro pedir ajuda? Porque ele não pediu ajuda. Entendeu? O carro dele não é blindado. Entendendo. Botou a vida do meu filho em risco. É isso. É isso. Eu acho que é isso. Não, Jackson, daqui a pouco a reportagem. Meus sentimentos, abraça aí, porque assim é muito difícil. Não tem que nem perguntar. Uma situação terrível, de tudo, de tudo. Corta pra eles, por favor, que eu quero falar. Não, Jackson, só um minuto, depois eu volto contigo. Só um minuto, Jackson, depois eu volto contigo. Primeiro amparo o pai. Não dá pra dar informação perto do pai agora. Só uma coisa que a gente tem que levar assim em consideração. Agora eu e o Carregosa, a gente teve a imagem. Daqui a pouco a gente vai voltar, o Carregosa vai falar, tem mais informações com os colegas dele. Mas agora a gente tem imagem. É óbvio que o policial penal também não tem a versão porque morreu. Mas assim, o carro dele era blindado, entrou no lugar errado. É o que o Carregosa falou, a gente não sabia. Não tinha que ter saído do carro. Não tinha. Vazasse. Não, o carro não conseguia andar porque a moto estava presa nele. Embaixo? Eu não sei, Carregosa. Ele parou onde deu. Entendi. Agora tá. Mas o fato é que, no meio dessa história toda, tinha um menino que morre de 8 anos. Sim. Porque os criminosos seguiram, os criminosos foram para trocar tiro. A reportagem do Jackson Silva. Esse vídeo foi gravado momentos antes da morte do menino que andava de bicicleta. Você quantas namoradas? Olha, teta, muito, 10 namoradas. Ele foi baleado durante uma troca de tiros na Avenida Santa Cruz, em Senador Camará, na zona oeste do Rio. Sandro Vasconcelos Ramos chegou a ser socorrido na UPA da região, mas não resistiu aos ferimentos. Parentes e amigos entraram em desespero. O menino foi vítima de bala perdida durante uma troca de tiros entre o agente penitenciário Otávio José Lins Brasil, de 59 anos. Esse vídeo mostra ele andando pela via antes do confronto. O policial penal entrou por engano na comunidade Cavalo de Aço. Ao perceber que o local é controlado por traficantes, ele tentou fugir, mas foi atacado pelos bandidos. Houve troca de tiros. O agente também foi levado para a UPA e também não resistiu. A polícia investiga se o piloto da moto seria um dos criminosos. Ele também ficou ferido e foi socorrido na mesma unidade hospitalar. Os corpos foram levados para o ML da região portuária do Rio. A DH da capital investiga o caso. A família do menino estava inconsolável. Eu não sabia que meu filho estava ali. Para mim, meu filho estava aqui na porta de casa. E eu vendo lá e não sabia. Daqui a pouco meu irmão, ó, é o Sandro. Difícil esse momento, né?
Eu sei. Impossível descrever a dor da perda do filho. Sempre imagina que o processo natural siga, né? Os mais velhos partam, os mais novos assumam, né? Mas dessa vez foi assim que aconteceu. Nós vamos ao vivo com o Jackson Silva. O pai não tem condições de falar, mas o irmão que falou agora está lá com o Jackson. Jackson, é com você. Isabelle, procuramos a família do agente penitenciário aqui no ML, mas não encontramos. Tá, Isabelle, infelizmente não encontrou para falar também com eles, mas não foi possível. Falando agora sobre as investigações, uma fonte da DH falou o seguinte: a priori, a primeira linha de investigação é que o agente teria entrado por engano na comunidade, mas nenhuma possibilidade será descartada. Vamos falar agora então com o João Luiz Silva, coordenador da Comissão de Direitos Humanos da LERJ. João, boa tarde para o senhor. Difícil a situação aqui, mas a gente percebeu que a família está abalada, né? O que vocês vão fazer agora para ajudar essa família? Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. Nós, no primeiro momento, a gente vem fazer um acolhimento dessa família muito impactada, muito abalada com o que aconteceu, prestar nossa solidariedade, não só ao seu Simval, ao Sidney, irmão do Sandro, mas também à família do agente que perdeu a vida, né? Nós estendemos essa solidariedade, os nossos sentimentos a esses familiares. E a gente, fazendo esse acolhimento, posteriormente a gente vai tentar, com a nossa rede de apoio, um atendimento psicossocial para o seu Simval, sobretudo, que está muito abalado, como vocês puderam ver na reportagem, e também acompanhar junto com outros parceiros, como a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o inquérito policial, né, para saber de que forma que se dará essa elucidação de mais esse homicídio. Ok, Sidney, lamento também profundamente, tá, meus sentimentos. Hoje o que se tem é a lembrança desse menino de 8 anos. É uma perda irreparável, ninguém está preparado para isso, né? Mas aconteceu, a gente tem que lidar agora. O que se questiona com relação ao policial agente penitenciário que estava no carro blindado, né? Por que ele saiu do carro? Vocês questionaram isso. Por que ele saiu do carro se o carro era blindado? O que aconteceu? A gente não tem exatamente qual a informação completa, né? A gente sabe o que a gente ouviu de testemunhos locais, o que saiu nas redes sociais, né? Mas realmente, se ele estava num carro blindado, levanta-se essa dúvida aí, né, do porquê dele ter saído, se ele de certa forma estaria protegido pela blindagem, qual foi a razão, né, do ato dele que ocasionou aí a tragédia do meu irmão, infelizmente. Lembrando, Isabelle, que onde aconteceu esse fato, ali numa via principal, uma das mais movimentadas, tá? Por volta de 12h30, ou seja, crianças saíram da escola também. Então, isso deixa a gente muito, assim, abalado, né? Um tiroteio desse, infelizmente, a gente também morreu, mas o menino de 8 anos também foi vítima de bala perdida. Meu amor. O Sidney está à sua disposição, Isabelle Benito. Sidney e Jackson. O Sidney, pelo abalo emocional, é óbvio, ainda mais todos nós, uma criança de 8 anos, é uma tragédia. A Carregosa falou aqui, o delegado que está comigo, é uma tragédia. 8 anos, tudo, eu não quis nem olhar, eu peço no amor do meu coração aqui, porque eu tenho irmãos mais velhos, seu sentimento era de irmão e o que os meus irmãos têm comigo, de pai também, né? Mas a gente também não pode, e o próprio dos direitos da OAB falou que foi prestar apoio a vocês e também à família do policial penal. Jackson, temos que tomar cuidado. O Carregosa falou uma coisa muito aqui, o Sidney tem toda a razão de querer se questionar. O seu questionamento, ô Sidney, já tem uma linha também que a polícia investiga, por que ele desceu do carro. E existe essa linha. Carregosa, explica, por favor. Só que a gente também tem que tomar um cuidado. Tem a família do policial penal que foi executado por traficantes. O menino foi, mas o policial tomou um tiro também nas costas. A gente não pode normalizar e transformar parte de uma paisagem da cidade um crime organizado dominando o território. A primeira coisa que vem, antes de tudo, é o policial entrar no local que você vai ter criminosos armados ali e que ele é obrigado a correr daquela situação. E atropelou o motoqueiro. O que acontece depois decorre dessa realidade que se tornou, infelizmente, uma paisagem, ao ponto que se torna quase que invisível ali. E os criminosos irem atrás dele e começar esse confronto.
A questão do carro blindado, se saiu ou não, isso é uma coisa que, obviamente... A polícia vai investigar. E é depois. Mas a gente não pode esquecer o que vem antes de tudo, que é a gente normalizar, infelizmente, uma realidade que é um crime organizado que nessa forma você vê que se torna quase que paisagem de áreas pobres do Rio de Janeiro. Que é respeito também, minha gente, como fez apenas... O Sidney tem toda a razão. Tem. O Sidney tem toda a razão, porque é o irmão dele de 8 anos e a gente chocado com o menino de 8 anos. É complicado falar isso quando você tem pai familiar. Agora, eu, Jackson, o próprio... advogado falou que tá ali para as duas famílias. Porque você imagina também se o policial penal morreu, gente. E ele não tava ali. E o Sidney pode questionar por que ele desceu, se ele tava blindado, meu irmão não tava. A informação, Sidney, que se tem agora, de primeira informação, que ainda também não podemos bancar, e só a polícia que tá com o inquérito pode bancar, é que essa moto, e Jackson, não podemos também entrar nessa onda. O advogado acabou de falar que é para as duas famílias. Só um minuto, Jackson, deixa eu terminar aqui, você vai falar, eu vou terminar concluir só meu pensamento. E a informação que a polícia está investigando, Sidney, que é o que você pergunta, por que ele desceu se ele estava num carro blindado, segundo informações, é que a moto do desespero que ele atropelou ficou embaixo e o carro não ia nem para frente nem para trás. E aí foi quando ele desce do carro, mas ainda está sendo apurada, viu, Sidney? Essa é a informação que a gente tem aqui, a informação. Isso daí não sei se é a bicicleta ou se é a moto, tá? Essa é a moto? Ah lá, a moto ficou embaixo. A imagem que a gente tem é uma moto que realmente fica encalacrada embaixo. E eu tenho o carro blindado, o carro é mais pesado e fica mais baixo. Então mas é uma apuração que está sendo feita para responder para o Sidney, que ele se questiona por que ele desceu de um carro blindado. Agora sim, Jack, fala. Vamos lá, Isabela, então. Mais cedo eu falei com a secretária da SEAP, tá? Desejando os meus pêsames para ela, afinal de contas ele também foi vítima dessa violência. Eu particularmente, não estou acusando ninguém. Nós somos repórteres, tá, Isabelle? Segundo informações lá da comunidade, as pessoas questionaram a família do menino, o porquê que ele saiu. As pessoas de lá questionaram isso, tá, Isabelle? Por isso, eu fiz a pergunta ao Sidney, o porquê, se eles receberam essa informação, o porquê que o policial saiu se o carro era blindado. Então, assim, a gente perguntou para ele, porque houve esse questionamento das pessoas que moram lá, uma vez que a via estava muito movimentada. E houve confronto entre essas pessoas também. Ok, Isabelle? É sobre isso. E a gente tem que reforçar que aqui, o Sidney não vai falar, ninguém vai falar, mas lembrando que você entra numa via, você tem que dar ré, se atropela no desespero e os traficantes continuaram atrás. Todo mundo tá esquecendo disso. Os traficantes continuaram atrás, atirando, o terceiro que vem por trás, que atira, que mata e que agora vem a parte da polícia, quem matou. E aí tem a criança na história que chama mais atenção. Só pra gente aqui ser bem... O advogado de direitos da OAB foi super sucinto. Estou aqui para os dois levar apoio ao pai da criança e também à família do policial penal.